Bora, nação, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte pra gente estar reagindo junto. Dessa vez separei um trecho aqui, pessoal da ESPN, também do Band Esportes, falando aí, né, a respeito dessa partida, esse confronto decisivo do Flamengo contra o Racing, né, valendo uma vaga aí na final da Libertadores. Flamengo tem uma ligeira vantagem e teve polêmicas aí nos bastidores, né, extracampo, o técnico do Racing ali dando declarações polêmicas. Então trouxe tudo pra gente estar acompanhando junto, vamos estar reagindo aí, tá bom? Afinal, a gente volta com mais notícias e tudo mais do Mengão e essa partida aí decisiva para o Flamengo. O Racing, como mandante na temporada, tem titubeado. Tá, mas na Libertadores não. E contra brasileiros, vejamos. Cuidado, Flamengo. Em 2024, na Sul-Americana, despachou o Atlético Paranaense nas quartas. Em 2024, também pela Sula, nas semifinais, passou pelo Corinthians. Na Sula, na final, venceu o Cruzeiro ano passado, ano retrasado, né? 2024. Não, ano passado. Não, a gente tá em 2025. Gente, já tô na cabeça de 2026. Então, ano passado ganhou o Cruzeiro e esse ano ganhou do Botafogo na Recopa. Então, ele tem sido, assim como a LDU, que a gente vai falar daqui a pouco, um certo moedor de brasileiros, gente. Tá complicado esse Racing, hein? Eu queria falar desse retrospecto do Racing em casa no Campeonato Argentino, que o Ricardo trouxe. É que, assim, a torcida do Racing é uma torcida que é muito louca, assim. Ela é muito apaixonada, o time foi maltratado aí nos últimos anos, passou... Nos últimos anos, que eu digo nas últimas décadas, né? Nos últimos anos tá voltando a uma crescente, aí ganhou Sul-Americana, Recopa, eliminou 4 brasileiros aí na sequência. E eu acho que vai ser uma loucura, cara. Os caras vão, Olha aí a eles vão perder mando, torcida... eles vão fazer tudo, vai ser uma guerra. Olha porque a torcida os caras não vencem uma Libertadores treino. desde os anos 60, desde 67. E assim, pro argentino, é diferente ele jogar um jogo em casa pelo Campeonato Argentino do que jogar uma Libertadores. É outra atmosfera. Outra Os coisa. caras vai ser uma loucura, entendeu? Tipo, olha como já tá lá. O Racing é um time muito grande na Argentina, né? Eu acho que pro Flamengo aí... Eu acho que tinha que ter sido uns 2-3-0 em casa, porque eu acho que vai ser, tinha que ter matado. Eu acho que vai ser muito difícil. Os caras vão... O Racing não deixou também, né? O Racing não deixou, o Racing também é um time bom. Mas sim. O Racing jogou muito O goleiro bem pegou tudo, o técnico do Racing é identificado com o time, se identifica com o torcedor, eu acho que torcedor. Ele era o neto dele no ombro, né? Então a torcida fez uma grande festa no treino para passar a confiança, né, para os jogadores. E é isso que você estava falando, Diego. É uma semifinal de Libertadores, é uma história recente de muito sofrimento para o torcedor. Então, quando eles que o Racing pode ter time. outra chance para ganhar uma Libertadores? É uma Exato. chance muito perto, eles só precisam a parte dele, ganhar um jogo em casa. O torcedor está fazendo e o time está muito bem ajustado. E era para o Flamengo. O Flamengo tinha poder ofensivo para ter saído do Maracanã com uma vantagem ainda mais ampla. E jogando, sabendo que ia para um território hostil, né? Poder tinha, mas a gente sempre que critica um time, a gente esquece que do outro lado tem outro, né? A função, o que o Racing quis fazer no jogo foi acabar com o ataque do Flamengo e sair de lá com 0-0. Tanto que quando tá acabando o jogo e tá 1-0 pro Flamengo, gol no finalzinho, o Racing começou a atacar, o Costas, ele para o time e fala, gente, tá tudo bem, calma. Ele dá uma segurada no ímpeto dos jogadores que estavam querendo atacar meio rápido, assim, a câmera mostrou ele fazendo esse sinal de tipo, não, calma, tá tudo bem, sabe? 1-0 para ele estava perfeito, acho que a estratégia do Costas pro jogo foi 0-0 ou 1-0 é goleada. Perder de mínimo, Exato, então assim, o Flamengo ofensivamente não foi tão bem, sim, não tiro isso, acho que esse argumento é válido, mas defensivamente o Racing foi muito bem. Foi irretocável. Exato, o Flamengo encontrou que o Flamengo, no final. Até o gol foi chorado ali no Flamengo. Mas se o Flamengo tivesse colocado toda a magia que tem, a gente sabe que esse elenco tem essa magia, eu acho que tinha saído mais. Eu acho que é esse o sentimento do torcedor. Mas é muito difícil quando o rival tá tão ajustado, encaixado, concentrado, mais do que encaixado, né? Você via os jogadores olhando pra bola, assim, olhando pra jogada, era o Sosa muito bem. O único que destoava lá, que foi justamente quem errou e quem acabou com o Sosa, foi o Rojo.
né? Porque o Rojo, ele errou no gol e errou em matar o Sosa, né? Ele tirou o Sosa do jogo de volta. Então, assim, o melhor jogador do Flamengo em campo talvez tenha sido o Rojo, né? Porque ele ajudou no gol do Flamengo, entregando a bola pro Carrascal e depois ele deu a cotovelada. Nocauteou o colega. Gente, mas tem outra questão desse jogo de ida, Felipe. A ausência do Pedro. O Pedro se machucou. Eu acho que é um dos principais fatores que o Flamengo pode ter, até a gente tá vendo na tela agora. Olha aí, vai fazer falta? Eu já digo que vai. Mas a tela prova. Eu não sei se o nosso data ESPN aqui vai dar um destaque, porque sem o Pedro, talvez o Felipe Luiz tenha um sistema de recomposição melhor no ataque. É o que eu ia falar. Porque o Pedro, ele não é um cara de marcação. Então, talvez o Plata, como um homem centralizado, esse é um ponto força. Que o Felipe Luiz, eu acho que ele resiste um pouco ao Pedro, muito em razão disso. Porque o Felipe Luiz tem um estilo de jogo que ele gosta de recomposição, um estilo de jogo mais físico. E o Pedro, ele diminui um pouco isso na balança. Cara, mas ele é decisivo demais, gente. Então, essa tela é boa. Por quê? 1/3 dos gols do Flamengo, quando ele tá em campo, saíram do Pedro. Né? Ele participou de 22 dos 68 quando ele está em campo. 10 gols em 8 jogos sem ele, a média é alta ainda, 1,25 contra 1,84. Então, o que o Felipe falou, eu penso muito isso. Assim, eu não vou ser maluco de falar que o Flamengo melhora sem o Pedro. Sim, não é isso, a questão não é essa. Senão a gente vai entrar naquela polêmica de a seleção é melhor sem o Neymar? Não é, obviamente que não é. A questão não é essa. A questão não é se o Pedro é pior pro Flamengo, se o Flamengo melhora sem o Pedro. Eu acho que contra o Racing, o ataque produziu melhores chances justamente quando o Pedro saiu. Que saiu o gol anulado do Samuel Lino e depois saiu o gol do Carrascal. Por que eu acho que melhorou essa situação do ataque do Flamengo? Porque o Racing estava muito bem postado e muito concentrado, como eu já disse, na defesa. Quando sai o Pedro, que é um jogador mais estático, você ter o Samuel Lino pelo lado esquerdo e o Luiz Araújo pelo lado direito e o Carrascal, que estava mais à esquerda e trocando com o Luiz Araújo de lado, mais centralizado, o Flamengo teve uma mobilidade maior e confundiu mais o sistema defensivo do Racing. Tanto que o gol sai em os dois gols, o anulado e o validado, saem 2 lançamentos que o Flamengo não estava conseguindo antes com o Pedro. Então eu acho que com essa situação talvez possa trazer maior possibilidade de ataques mais efetivos do Flamengo. Não que o Pedro atrapalhe o ataque do Flamengo, não é isso. Eu acho que na situação contra o Racing diferentes. E contra o adversário talvez possa ajudar. É isso. Eu acho que assim, o Flamengo ele tem total capacidade de classificar na quarta jogo. Amanhã. Tem total capacidade. Só que não pode cometer os mesmos erros que fez contra o Estudiantes na partida de volta, que quase deixou a classificação ir por água abaixo, um time que se acuou muito. O time do Flamengo é muito experiente. Não tem como falar assim, não, o Felipe Luiz, etc., Jorginho, Saul vão chegar no Alcirino e ficar nervosos. Os caras já passaram por tantas situações, vão chegar no Alcirino e ficar nervoso? Lógico, é um ambiente hostil, é um ambiente diferente, Libertadores é um negócio diferente, mas eles não vão chegar lá e sentir a pressão. São os caras muito experientes. Tem o Bruno Henrique também, que é um cara que já conviveu muito com esse tipo de situação. Então tem que calmar a bola. Eu acho que o Flamengo passa, não pode cometer os mesmos erros da partida de volta contra o Estudiantes. E lembrando que o Racing é melhor que o Estudiantes. Sim. Então vamos ver isso. É o melhor time. E quem você colocaria, Diego, no lugar do Pedro? O Plata, que pode ser um substituto natural ali para a posição, ele está sendo bem criticado pelo torcedor. Foi pego na balada por aí. O torcedor anda meio na bronca com o Plata. Será que o Felipe Luiz vai de Plata? Acostumada a ganhar títulos, campeão da Sul-Americana, mas fez um jogo péssimo diante do Fortaleza, que pode ter sido um reflexo até dessa atuação da Libertadores. Só que amanhã é tudo ou nada, não tem mais tempo. O Flamengo precisa consolidar essa vantagem que já conquistou. E muito provavelmente, Renata, o Felipe Luiz é o que ele está passando pro grupo, né? Então, todos esses discursos que estão tendo por parte da equipe argentina, os jogadores do Flamengo são jogadores experientes, acostumados com decisão, o treinador também. Então, assim, é colocar dentro de campo o melhor jogo do Flamengo, concentrado, já viveu experiências, né, nessa competição aí de altos e baixos.
Então é momento decisivo, é jogo grande para jogador grande e eu acredito muito na classificação do Flamengo. A gente viu uma mobilização grande, Edu, lá na Argentina, o Racing inacreditando, o treinador foi para a coletiva e disse estaremos em Lima, mas o Flamengo, até pela vantagem que tem, na minha opinião, é o favorito. Não significa que vai vencer, mas tem uma vantagem que pode ser administrada. Tem uma vantagem boa, independentemente do resultado 1-0, né? Você jogando fora de casa e tendo jogadores experientes, jogadores que estão acostumados a lidar com esse tipo de pressão, principalmente externa, né, da torcida. E eu acredito que vai ter aquela coisa foguetaço lá no hotel. Pode ter certeza que isso aí vai acontecer, porque na Argentina a gente sabe como funciona. Mas o Felipe Luiz tem no seu DNA aquela coisa de acreditar no processo. Então ele sabe o que tem que fazer, os jogadores vão entrar em campo sabendo o que tem que fazer também. E agora chamar a responsabilidade, Renata, até porque, como você falou, é o jogo mais importante da temporada. Então é erro zero e jogar 100% focado, concentrado para que o Flamengo possa sair de lá classificado. O Racing foi muito competitivo no Maracanã, mas o Flamengo poderia ter feito um placar até mais elástico, Rona, e acabou não fazendo. Porém, 1-0, podendo empatar, podendo administrar o jogo, eu acho que é para ser considerado pelo Flamengo. Libertadores, um golzinho faz a diferença, ainda mais em casa. O Flamengo buscou até o final. E se der tudo errado, ainda tem um goleiraço, o Rossi, que adora pegar pênalti. Então acho que tem tudo para o Flamengo passar e ser feliz, porque é um time, como o Cicinho falou, cascudo. E time cascudo é para esse momento aí. Ninguém tem medo, tá todo mundo pronto. Eu acho que o Flamengo volta classificado. E aí, Rona, o que você vai contar agora no programa, além desses comentários? Também por aqui, a gente vai direto para a Argentina, porque o Flamengo chegou, o Cícero Melo e o Pedro Ivo Almeida comentários também por aqui, a gente vai direto para a Argentina, porque o Flamengo chegou, o Cícero Melo e o Pedro Ivo Almeida também. Então, ao vivo lá de Buenos Aires, Cícero, Pedro, quero que vocês contem pra gente como é que foi a noite por aí, de agito ou não, e claro, como é que os rubro-negros chegaram aí a Buenos Aires, Cícero. Olá, buenos dias, senhor Bruno Vicari, Jailson, André Donk e fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. Estamos eu e o Pedro Ivo Almeida aqui no centro de Buenos Aires, na famosa 9 de Julho, a 9 de julho, avenida famosa. Vou pedir até para o nosso cinegrafista, o Javier, que é torcedor do River Plate, mostrar o obelisco, que é o principal ponto turístico aqui de Buenos Aires. Todo mundo que vem a Buenos Aires vem aqui no centro, as comemorações são aqui também no obelisco, quando um time é campeão. É um lugar muito bonito, muito movimentado, e o Flamengo chegou ontem à noite por volta das 20 horas e 30 minutos, 8h30 da noite. O hotel é afastado cerca de 35 quilômetros daqui do centro de Buenos Aires, a caminho de La Plata, e o Flamengo está tranquilo lá, porque o hotel é bem reservado, dificilmente chega algum torcedor lá perto. Buenos dias, senhor Pedro. Buenos dias, Cícero rasgando aqui no Portunhol, isso não estava programado, isso me chamou a atenção, mas tem sido assim por aqui, viu, Vicário? Um abraço a você, Jailson Donk, o fã do esporte, Cícero, nosso Cicerone, nosso guia, nosso condutor aqui pelas avenidas, pelas ruas de Buenos Aires. Mas sim, o Flamengo bem distante, uma opção que já tinha feito antes do jogo contra o Estudiantes nas quartas de final, tentando manter um pouco mais de tranquilidade. É difícil acesso por lá, tomamos uma surra para chegar, mas ficamos lá na porta do hotel acompanhando essa chegada. Um Flamengo que muito se fala do que foi o jogo do fim de semana contra o Fortaleza, mas me parece um Flamengo com outra mentalidade. A fala do Felipe Luiz, que a gente acabou de acompanhar, de fato, um time focado, tratando como o principal jogo da temporada, tratando esse sonho de estar novamente em Lima para uma final da Libertadores. Quer virar essa página, quer mostrar que é o Flamengo dos jogos contra o Botafogo, Palmeiras e ida contra o Racing, não o Flamengo do jogo contra o Fortaleza. O Pedro, Léo Ortiz está com a delegação. Sim. Está à disposição, sim. A gente imagina que recuperado, sim, da lesão no tornozelo. E o Pedro, que está aí com o antebraço fraturado, ficou no Rio de Janeiro. Então, essas duas dúvidas. Quem você acha que vai na zaga? Tem o Danilo aí como opção que vem jogando. Sim. E temos o Carrascal, que jogou nessa posição. Ele joga, como disse Felipe Luiz, nas 4 posições do ataque. Você acha que ele começa com o Carrascal ou pode aparecer talvez o Plata? Carrascal joga, Cícero, e agora só rapidinho pra gente trazer informação nessa nossa primeira participação. Depois a gente vai ter todo o Sport Center para debater com o Jailson, com o Donk sobre desenho de time. O Léo Ortiz foi atrás para tentar saber. O que acontece é o seguinte: ele está recuperado para participar de uma partida. Vai depender muito mais da resposta dele, da tolerância à dor para um jogo pegado como esse do Racing. Vai ser reavaliado hoje, tem treino mais tarde no CT do Defensa e Justiça, também afastado aqui, próximo lá do hotel, para definir a escalação. Está liberado pelo DM, é muito mais essa tolerância à dor para um jogo
como o de amanhã. Lá na frente, sem Pedro. Carrascal joga, Luiz Araújo também deve jogar, Arrascaeta também, Plata deve ser a opção, como esse falso 9 referência de ataque, já atuou por ali, pode guardar algumas características, não exatamente como a do Pedro, mas deve ser essa opção. Definição, somente amanhã, momentos antes do jogo, quando o Felipe Luiz soltar pra rapaziada essa escalação, Cícero. É isso aí. Bruno, a única coisa que está me surpreendendo até agora, das outras vezes que eu vim aqui em jogos do Flamengo, tinha muito torcedor do Flamengo desfilando pelas ruas de Buenos Aires com a camisa rubro-negra. Eu não vi praticamente ninguém até estão agora. chegando, eles estão chegando. Devagarzinho. Mandaram avisar que vão estar lá em Puerto Madeira, o Cícero quer passar lá mais tarde, também vai comer uma carne. Lá Cícero é bom de prato, hein? Vi ontem que Cícero é bom de prato. A gente vai achar eles ao longo do dia, eu também sou bom de prato, Bruno. Não. Você, Bruno? Vai ter sim, né, Cícero? É o que o Pedro falou. Entre hoje e amanhã o pessoal tá indo, né? Infelizmente, a gente lamenta também, né, Cícero, Pedro, um acidente que aconteceu também na estrada, não é, Cícero? Mas certamente a gente vai ter milhares de rubro-negros e tomara todos em segurança por aí, Cícero. Então tá aí, nação, esse foi o vídeo que a gente separou para reagir, né? Um vídeo muito bom, muito bacana. Vocês viram aí os especialistas aí trazendo todos os detalhes dessa partida, esse confronto aí importantíssimo pro ano do Flamengo. Vale uma vaga aí na final e mais do que, né, apenas se classificar, com a complicação do Palmeiras ali de ter perdido a primeira partida por 3-0, que seria o grande rival, né, numa possível final com o Flamengo. Como ele toma essa goleada ali, acaba ficando difícil e é bem provável que a final seja com a LDU, e a LDU sem altitude é um time fraco, obviamente, né, mais fraco do que o Palmeiras, muito mais fraco do que o Palmeiras, então o Flamengo praticamente estaria jogando uma final ali com muita chance de ser campeão, uma chance gigantesca, então não pode desperdiçar, né, essa oportunidade. Já tem essa vantagem contra o Racing de 1-0, o Racing deve vir com tudo para cima. O Flamengo é um time muito letal quando tem espaço nas costas ali, né? E é o que provavelmente o Felipe Luiz deve explorar nessa partida, é o que ele deve estar preparando aí, né? Principalmente por conta da lesão do Pedro, que vai ficar de fora aí. Então deve entrar ali, acredito eu, que alguém com mais mobilidade, justamente para estar fazendo esse papel aí de velocidade nas costas, e com isso aí conseguir 1 mais 2 gols e acabar com essa partida, ir para uma final e quem sabe ser campeão da Libertadores 2025. O vídeo tá aí, espero que vocês tenham curtido, né? Deixa o like aí para dar uma moral pra gente, também se inscreva no canal. Até um próximo vídeo, valeu!